O assédio cobre uma ampla gama de comportamentos de natureza ofensiva. É geralmente entendido como um comportamento que importuna ou perturba e é caracteristicamente repetitivo. No sentido legal, é o comportamento que parece ser ameaçador ou perturbador. O assédio sexual refere-se a avanços sexuais persistentes e não solicitados, normalmente no local de trabalho, onde as consequências da recusa são potencialmente muito prejudiciais para a vítima. Olá pessoas, bem-vindos a este canal. Recentemente, o TikToker, William, da página Will Soul, gravou um homem no metrô, ao que parece de São Paulo. Neste vídeo, o homem lança alguns olhares para uma passageira que estava sentada perto dele. William então se sentiu no direito de filmar o cidadão, acusando-o de ser um assediador, e colocar sua imagem na internet, para dezenas de milhares de pessoas. Vários youtubers já reagiram a esse absurdo, e eu não farei o mesmo aqui. Eu quero mesmo é reagir ao vídeo que o William fez depois que seu vídeo repercutiu bastante nas mídias. Vamos lá. Amigos, seguidores, todos que me acompanham aqui, essa é literalmente uma carta aberta, eu preciso ler para não deixar de fora e não dar margem ao erro de não citar coisas importantes. Por isso eu parei para escrever o que eu vou falar aqui, porque é importante dar um esclarecimento de tudo que aconteceu. Como muitos sabem, recentemente eu me vi envolvido em uma situação que teve uma repercussão muito maior do que o que eu esperava. Não, William, você não se viu envolvido, você se envolveu por livre e espontânea vontade. Caso você não tivesse filmado e colocado em suas redes sociais, você não teria chamado tanta atenção para a barbaridade que você cometeu. Você filmou uma pessoa, você acusou de ser um assediador, você colocou o rosto de um homem, totalmente desconhecido, em suas redes sociais, afirmando que este homem cometeu um crime. E o crime foi olhar algumas vezes para uma moça. Olhar. Ele não falou com ela, ele não tocou nela, ele sequer se aproximou dela. Ele olhou. Você já parou para pensar qual a consequência da sua acusação infundada para a vida deste homem? Creio que não. O justiceiro social só se importa com a sua justiça, nunca com as consequências dos seus atos. Após expor um caso de assédio no metrô, me deparei com uma enxurrada de ataques em minhas redes sociais e a dimensão que isso tomou me pegou de surpresa. Não houve assédio. Olhar não é assédio. Encarar alguém não é crime, por mais que a sua sensibilidade se incomode com isso, olhar não é um gesto criminoso. Cabe aqui um artigo, retirado do DCO, Diário da Causa Operária, que diz o seguinte, abre aspas. A senadora Rose Freitas do MDB, apresentou, no dia 9 de junho de 2022, o projeto de lei PL 1314/2022, que altera os artigos 216 e 233 do Decreto-Lei 2848, de 1940, que já considera crime o assédio sexual não físico, através de constrangimento ou posse de conteúdo sexual sem autorização. No dia 14/06, o projeto foi retirado de tramitação no Senado a pedido da própria autora, que justificou a retirada dizendo que houve um erro no envio do projeto, tendo sido feito sem sua autorização. O projeto previa a criminalização de olhares fixos e reiterados junto ao decreto. Ou seja, olhar para alguma pessoa se tornaria crime e seria enquadrado como assédio sexual. Temos aqui um claro mecanismo de vigilância constante sobre os olhares dos cidadãos e cidadãs. Para se comprovar tal tipo de olhar, cabe fabular que câmeras ou sensores devem estar conectados o tempo todo, em todos os lugares, inclusive em casa, no trabalho e nas ruas. De qualquer forma, a atmosfera opressiva de tal medida geraria uma sociedade totalmente controlada, condicionada e paranoica. Parece ser um projeto para proteger as mulheres, mas atingiria seu suposto objetivo? Protegeria as mulheres de tais olhares, ou de outras violências? De certo que não. O projeto retirado previa penas de 6 meses a 1 ano mais multa. Se a vítima fosse menor de 18 anos, a pena seria aumentada em 1/3. Fecha aspas. Eu não aguento mais concordar com o PCO, eu não aguento mais concordar com o comunista. Primeiramente, gostaria de direcionar o meu discurso a todas as mulheres
que diariamente vivem sob o olhar invasivo e o assédio, até o ponto de considerarem isso como algo normal. William, reduzir o assédio a olhares faz com que o tema se torne banal. E é perigoso banalizar certos temas. Um olhar pode até te incomodar, mas o assédio é algo grotesco, deve fazer com que a mulher se sinta enojada. No caso do teu vídeo, a mulher em questão, a tal vítima, sequer percebeu o olhar do rapaz. Você nem poderia ter a certeza de que aquilo a estava incomodando. Você deduziu algo sobre uma situação que nem o afetava. Ninguém, em sã consciência, considera assédio algo normal, mas ninguém que não seja um lacrador, um mimizento, considera um simples olhar como assédio. Ele precisa de outros elementos que não foram observados no decorrer do seu vídeo. Nessa luta que eu sei que não é minha, é de vocês, mas que todos nós podemos e devemos fazer parte. Pois é, vocês falam tanto em lugar de fala, e essas lacradas sem nenhuma conexão com a realidade. Aí no teu vídeo você quis ensinar para a suposta vítima o que é assédio. Vocês são uma contradição. Esse vídeo também serve como uma reafirmação dos meus valores e propósito. Seu propósito é filmar pessoas no metrô e acusá-las de um crime? Mesmo que essa pessoa só tenha cometido tal crime na sua visão? Que valores deturpados são esses? Quero deixar claro que minha saída temporária das redes sociais e inativação de comentários não foi porque eu não posso lidar com a pressão. Eu não nasci em uma bolha de vidro, em uma redoma de proteção, onde o assédio, a discriminação e a opressão causada por um lado muito extremo da sociedade vivessem muito longe da minha realidade. Desculpe, William, não parece que você aguenta a pressão, não. A sua sensibilidade é tão exacerbada que você se incomodou com uma pessoa olhando para outra. Você não sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa. O cara poderia estar com intenção de assediar a mulher? Sim, poderia. Ele poderia estar apenas admirando a beleza da mulher? Sim. Ele poderia estar procurando cruzar olhar com ela, para saber se poderia ou não se aproximar? Sim também. A mulher nem percebeu o olhar do homem, isso incomodou apenas a você e a ninguém mais. Talvez, se ela tivesse percebido e fechado a cara para o sujeito, talvez ele tivesse parado de encarar. Talvez sim, talvez não. O fato é que nós nunca saberemos, o fato é que tudo não passou de um olhar, nada mais e nada menos que isso. Minha mãe é a prova viva da força e da superação de uma mulher que lutou sozinha contra um patriarcado existente, forte e que tendia a destruí-la. E eu cresci com muito orgulho aprendendo que dar as mãos e dar voz a quem precisa era de fato a minha missão. Parabéns para sua mãe, William. Geralmente mulheres fortes assim não têm tempo para ficar lacrando na internet, você deveria aprender melhor com ela. Quando eu percebi as inúmeras ameaças provenientes de homens que se uniram para se defender mutuamente, senti o desespero de ser silenciado por uma força oculta, uma força que normaliza o assédio e a opressão. Idiotice te ameaçar, até criminoso. E você, parou para pensar que aquele homem, que você filmou, pode estar sendo vítima de ameaças neste exato momento, e a culpa é única e exclusivamente sua? Você analisou essa possibilidade antes de postar aquele vídeo? Você errou e ainda está insistindo no erro, dizendo que houve assédio sim, e justifica o crime que você cometeu, colocando esse crime numa embalagem de justiça social. Você divulgou imagens de terceiros, sem sua autorização. Você imputou o crime a uma pessoa. Aqui caberia um processo por danos morais que dificilmente você ganharia. Muitos casos de assédio são ocultados e raramente discutidos, devido a essa união tóxica de grupos que perpetuam a violência. A solução para isso não é sair imputando crime às pessoas. Não é sair taxando olhares de assédio. Não é igualar alguém que olha para uma pessoa a alguém que tem comportamento ameaçador, que mantém comportamento de avanços sexuais persistentes e não solicitados. A solução, com certeza, não é deixar quem olhar para outra pessoa, presa, por 1 ou 2 anos, que é a pena para assediador. Então,
Imediatamente eu acionei o meu escritório de advocacia e entrei em contato com a mulher que protagonizou o vídeo. Na verdade, ela entrou em contato comigo e passamos a conversar. E seus advogados lhe instruíram a deixar o vídeo rolando? Eles te instruíram a continuar chamando o homem de assediador? Não sou muito entendido de leis, mas acho que você deveria procurar um novo escritório. Quanto a falar com a suposta vítima de assédio, seria legal trazer a parte dela, se ela se sentiu incomodada com o olhar do rapaz, com o seu vídeo, que mostrou o rosto dela, sem ela te autorizar, acho válido. Recebi o apoio necessário, o que reafirma a minha visão e me assegura que não estou errado em trazer à tona uma questão tão importante. Você não está errado em trazer o assunto para o debate, está errado na forma que fez. Está errado em achar que está fazendo justiça, imputando crime em alguém. Está errado em mostrar o rosto de uma pessoa, sem sua autorização, dizendo que esta pessoa cometeu um crime, por um ato que não se enquadra como criminoso. No TikTok, o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações e obteve uma aceitação de 99,9%. Isso demonstra que a grande maioria das pessoas entende a necessidade de discutir e abordar essa questão. Não consegui achar o vídeo original no seu TikTok, talvez você tenha removido, ou não. Confesso que não procurei muito. Mas acho muito improvável esse número que você falou, visto que você disse que recebeu mensagens com ameaças e muitas críticas. E em outro vídeo que você fala do assunto, você privou os comentários, então fica difícil saber se a galera realmente estava concordando contigo. Sobre discutir sobre este tema, é realmente importante, mas não da forma com que você fez, foi ridícula e criminosa. Agradeço a todas as mulheres que compartilharam suas histórias e que se uniram a mim nessa luta, e peço desculpa às mulheres que precisaram privar seus perfis, ocultar suas mensagens após serem atacadas por defender a elas mesmas. Quero pedir desculpas a todas as pessoas que de alguma forma se sentiram afetadas por essa situação. Isso também vale para o homem ao qual você imputou um crime? A intenção nunca foi deturpar a mensagem, mas sim destacar um problema que precisa ser enfrentado e discutido abertamente. Estou à disposição para enfrentar as consequências das minhas ações, assim como a Justiça está à disposição para investigar as ameaças e o vídeo em si, pois muitos, infelizmente, não conseguem ver o óbvio. E agradeço às mulheres por me permitirem fazer parte dessa jornada também. Aí tenho que concordar, muitos não conseguem ver o óbvio, e você me parece ser um desse tipo. É óbvio que não houve assédio, é óbvio que você está errado, e é óbvio que você deveria ser processado por seu ato criminoso. Para finalizar, deixo um trecho do vídeo de um advogado, que analisa o vídeo original do William, e comprova que ele teve atitudes criminosas para com esse homem no metrô. Forte abraço. Definitivamente, quando nós precisamos lidar com situações difíceis no país esquecido sobre leis, porque se tivessem leis, pessoas assim e outras tantas seriam tratadas com mais veemência, com mais pesar judicial e com mais seriedade. E na realidade, embora tragam para mim números ainda são significativos para a quantidade de abusos que acontecem dentro e fora de transportes públicos deste país. Eu tenho irmãs, tenho primas, tenho mães, e sempre fui rodeado de mulheres, e sempre quis e soube ser ouvido para entender qual é esse lugar, no sentido que eu possa dar a mão e jamais saber o que é ser. Por isso, a minha empatia e a minha força sempre esteve voltada para dar as mãos e lutar, independentemente do que acontecesse. A minha mãe sempre me ensinou que eu não devia correr diante de um amigo estar fragilizado, pelo contrário, eu deveria lutar com ele até o fim. O perigo mora ao lado. Se as pessoas fossem mais atentas, poderiam ajudar a outras pessoas que não estão tão atentas naquele momento a não enfrentar traumas e situações. Pensei que depois daquele momento, aquela menina poderia ser perseguida. Pensei que depois daquele momento, tudo poderia sair do controle. E essa dúvida me perseguia. Por isso, eu fui atrás dela e fiz questão de alertá-la e mostrar exatamente com cuidado quem era aquela pessoa. Bem, ele pensou. Ele pensou que poderia acontecer tal coisa e enfim, poderia acontecer um crime. Aquele rapaz seria um criminoso que faria um mal àquela menina. Ele pensou e aí tirou a sua conclusão de que ele a livrou, né, a menina de um ser que é perigoso para a sociedade. Cara, de onde tu tirou isso? Como você pode acusar uma pessoa assim de ser um criminoso nas redes sociais, expô-la dessa forma? Você disse que a sua mãe deu uma boa educação, eu até acredito que tenha dado. Eu tive mãe, eu tenho 2 irmãs, eu acho que a maioria das pessoas que conheço são mulheres. A maioria das lives que eu fiz no meu Instagram foram com mulheres profissionais, mulheres de alto valor, conheço muitas mulheres de bem, mas nem por isso eu vou sair por aí fazendo um videozinho contra homem e querendo ser o super-herói do mundo, colocando a vida de um homem em risco. Se você fosse realmente tão corajoso como você diz ser,
você teria, como eu já disse, ido até esse rapaz e dito, olha só, eu acho que você está incomodando essa menina. Bem, vamos falar aqui por que, além de muito amador, você foi burro. Porque ali naquele contexto não caberia de forma nenhuma o crime de assédio sexual. Porque o crime de assédio, ele exige uma hierarquia entre as partes. E mulheres também podem cometer assédio contra homens, desde que elas sejam hierarquicamente superiores. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, talvez dentro de um ambiente religioso, aquele que é o líder religioso poderia se estender um pouquinho mais no entendimento, cometer o crime de assédio. O professor se estender um pouco mais no entendimento, poderia cometer assédio contra uma aluna, ou uma professora contra um aluno, aqui não importa, mas ali o crime de assédio é um crime impossível. Então você já falou um monte de bobagem no seu vídeo, além de ter exposto ali a vida do rapaz. E qual é a minha percepção do vídeo ali todo, né? Podemos perceber que parece sim que o rapaz lá do vídeo era um homem casado, parece ser, né? Tinha uma aliança no dedo ali, mas vamos colocar que ele seja casado e tenha tomado aquela atitude dele de ficar olhando para a menina. Ali o que eu vi foi o seguinte, um homem casado, e aí sim você pode até julgá-lo moralmente, de acordo com o que você acha correto. Eu também não acho correto um homem casado ficar atrás de uma mulher, seja qualquer lugar que for, porque ele é casado. Então, se você ou qualquer pessoa quiser julgá-lo de forma moral, ok, tá errado. Mas o que eu vi ali foi um cara que se sentiu atraído por aquela mulher e estava tentando chamar a atenção. Estou falando aqui como homem, eu já não sou um garoto, eu tenho uma experiência razoável em relação à vida, em relação a esse tipo de coisa, e isso às vezes acontece do homem ficar atraído por uma mulher. Vamos colocar aqui um homem solteiro, né? Ele fica atraído por uma mulher, ele observa, de repente se ela não é casada, se ela tem um noivado, alguma coisa do tipo, e ele vai ali tentar chamar a atenção para tentar, vamos dizer assim, puxar uma primeira conversa. É claro que, assim, esse não é o melhor método de chamar a atenção de alguém, pode realmente assustar a pessoa, a mulher ali, então não aconselho você fazer dessa forma se você quiser chamar a atenção da mulher. Há meios mais sutis e mais inteligentes de fazer isso. Mas é um jeito que ele achou ali de tentar chamar a atenção, talvez ele quisesse ultrapassá-lo para olhar no rosto e, sei lá, chamar a atenção para conversar. Agora, entre um cara imoral, que pode ser o caso dele, pode ser até um cara imoral, né, não respeitar o seu casamento. Agora, entre ser imoral e ser um criminoso, há uma distância tremenda. Como eu falei, você pode julgá-lo por ser imoral, sim. Agora, chamá-lo de criminoso, tanto é que no passado a questão da traição, né, da infidelidade conjugal, era crime. Mas, com o passar do tempo, a própria sociedade não via mais aquela pessoa que era infiel no seu casamento como um criminoso. Um adúltero não é necessariamente um criminoso. Então, tiraram ali do Código Penal e hoje não é mais crime. Exatamente por esse pensamento. Tá? Entre um adúltero ou uma adúltera e um criminoso, tem uma distância tremenda. Você pode até querer distância dessa pessoa, porque ela não tem a moral, né? Que as pessoas comuns têm. Agora, a maioria das pessoas, pelo menos. Agora, dizer que essa pessoa é criminosa, aí já extrapola demais. Então, assim, fica o meu repúdio a esse vídeo. Fica a minha orientação para que você peça desculpa a esse rapaz, porque o estrago que você fez na vida dele já foi o suficiente, talvez, aí para, de repente, esse rapaz ter que mudar a sua rota, mudar, enfim, de onde ele mora, porque muitas pessoas, ou uma minoria, vai ficar contra você, mas teremos uma grande parte de pessoas que vão ficar contra o rapaz. Isso com certeza vai prejudicá-lo. E se eu fosse ele, eu processaria você, porque você cometeu o crime de difamação contra ele. Não podemos falar aqui do crime de calúnia, porque o crime de calúnia seria imputar um fato criminoso a alguém. Como esse crime não existiu, né, nem ele cometeu, nem ninguém no vídeo, então nós não temos aqui o crime de calúnia, mas temos o crime, claro, de difamação. Então espero que você receba o seu processo aí, tanto na vara criminal, quanto na seara civil, para pagar uma indenização boa aí ao rapaz. Você merece.